Olá pessoal, meu nome é Fernando Matos e na aula de hoje nós vamos tratar de um ponto crucial na substituição tributária. Como é que eu sei se um produto está ou não sujeito à substituição tributária? Tenho recebido vários pedidos de alunos que têm essa maior dificuldade, que essa seria a maior dificuldade dele em decifrar ou detectar se tem ou não substituição tributária aquele produto. Por isso que eu fiz parafraseei aí Freud, né? Substituição tributária do ICMS, ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, vai ou não vai, tem ou não tem substituição tributária. E para isso eu fiz um fluxograma de perguntas e respostas, e de acordo com a sua pergunta, de acordo com a pergunta e com a sua resposta, a gente vai saber se tem ou não substituição tributária. Eu diria que é um passo a passo. Então, eu estou procurando trazer aquilo que é complexo para uma forma simples de lidar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu começo esse passo a passo, eu começo com uma primeira questão. Primeira questão que eu preciso saber se um produto tem ou não substituição tributária. É saber se existe entre aqueles dois estados protocolo ou convênio. Ou seja, para que haja substituição tributária, faz necessário a existência de acordo entre os estados. Um acordo de que possibilita que o contribuinte de outro estado possa recolher para o estado destinatário o imposto antecipado. E para isso ocorrer, para que possa ocorrer essa substituição tributária, primeira coisa que precisa existir entre os estados é um acordo. Acordo entre os estados. E o nome desse acordo é protocolo ou convênio. Alguém poderia até me perguntar, mas espera aí, não existe alguns estados em que ao passar pela barreira, o estado exige que você faça o pagamento da substituição tributária? Nesse caso, em tese, né, analisando assim friamente, não se trata de substituição tributária. Porque quando a gente fala que está tendo uma substituição tributária, eu tenho que aceitar que existe alguém fazendo algo no meu lugar. Alguém está me substituindo. E nesse caso de você, ao passar pela barreira, né, ao passar pela fronteira do estado, em que você vai ter que você mesmo fazer o recolhimento da substituição tributária da sua venda, isso aí deixa de ser substituição tributária e, ao meu entender, passa a ser uma antecipação do tributo. Característica semelhante, mas só que a pessoa que está sendo substituída e a pessoa que está substituindo é a mesma. Então, como não há duas pessoas diferentes, ou seja, eu substituo eu mesmo, logo eu estou, na verdade, antecipando o tributo, ok? De toda sorte, a gente poderia até ampliar esse conceito de convênio e protocolo, mas nesse caso, observe que não há dois estados envolvidos, há um único estado envolvido. É quando você entra com uma mercadoria no seu estabelecimento e você antecipa o tributo da sua venda. Então, como não há dois estados envolvidos, não há que se falar em substituição tributária. Esse é o primeiro caso, tá? Então, voltando para o nosso fluxograma, para que haja substituição tributária, precisa existir entre os estados envolvidos, origem e destino, é necessário que exista entre eles celebrado ou protocolo ou celebrado convênio. Numa aula futura nós vamos discutir qual é a diferença de protocolo e convênio, mas nesse momento vamos ater apenas que trata-se de acordo entre os estados, tá? E aí veja, se a sua resposta for não há protocolo e convênio celebrado entre esses estados, entre os estados da origem e do destino daquela operação, não tem substituição tributária. Se a minha resposta for sim, há um protocolo ou há um convênio celebrado entre os estados, vamos para a pergunta seguinte. E aí na pergunta seguinte, eu preciso dar uma pequena ideia a vocês de como funciona
a classificação dos produtos. Na verdade, assim como a gente, as pessoas, né, os seres humanos, as pessoas na sociedade brasileira, não vou falar seres humanos, vou falar sociedade brasileira. Assim como a gente na sociedade brasileira, nós temos um nome, nós temos também um número chamado CPF. Então, você tem lá o meu nome, Fernando César, etc., Fernando César Matos, e o Fernando César Matos ele tem um número, que é o CPF dele. O produto é igualzinho, ele tem um nome e ele tem uma codificação em números. Qual é a diferença do Fernando e um produto? É que o Fernando, apesar de poder existir outros Fernandos, em tese não deveria existir CPFs iguais. Então, o Fernando vai ter um CPF, o Bernard vai ter o CPF dele e assim sucessivamente. Já o produto não. Por exemplo, nós poderíamos falar aqui da água. A água é um produto, né? E tem água em copinho de 300, tem água em garrafa de 500, tem água em garrafa de 1,5 litro, tem água em garrafão de 5 litros, tem água em garrafão de 20 litros, e todas elas continuam sendo água, que tem um código, que nós damos o nome de NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. E qual é o código, ou seja, qual é o CPF da água? 2201.000. Um código de 8 números, 2201.000. Aí é que é a diferença. Toda e qualquer água, ela vai ser 2201.000, ok? E aí vem, identifiquei o produto que eu estou querendo saber se tem substituição tributária, água. Ao identificar a água, eu identifico o código NCM dela, 2201.000. Aí vem a pergunta, a NCM do qual eu estou procurando está na legislação do estado destinatário? Olha, pessoal, primeiro eu preciso saber se tem protocolo e convênio. Tendo protocolo em convênio, eu vou ter que ir lá na legislação do estado destinatário e verificar se aquele produto que eu quero saber se tem substituição tributária tem um código. Se aquele código está lá na legislação do estado destinatário. Se estiver, eu vou para a próxima pergunta. Se não estiver, eu já respondo, não tem substituição tributária. Cuidado com isso aqui agora, pessoal, porque existem algumas situações em que você vai achar o produto lá no protocolo. Então, eu vejo lá o acordo entre os estados, eu vejo o protocolo e identifico que a água está lá, 2201.000 está lá no protocolo entre os estados. Mas quando eu vou lá na legislação do estado destinatário, o estado não colocou aquele produto na legislação dele para a cobrança de substituição tributária. Por mais que você tenha certeza que está no protocolo ou no convênio, não basta, pessoal. Precisa que esta informação também esteja na legislação do estado destinatário. Precisa que o código daquele produto do qual você quer saber se tem ou não substituição tributária esteja na legislação do estado destinatário. Então, visto que tinha, imaginando que tivesse, a sua resposta seria sim. E aí nós iríamos para a próxima pergunta. Imaginando que não tenha, a resposta é não e já está dado aí, não há substituição tributária. Então vamos para a próxima pergunta. Qual seria a próxima pergunta? A descrição. Eu vi o código do produto, agora eu vou ver a descrição do produto. Nós acabamos de dizer aqui água, mas vamos pegar um outro produto para servir de exemplo. Utilizando para tal, vou usar a legislação do estado do Rio de Janeiro, mas eu poderia usar qualquer outro que vai ter exemplos para a gente tratar. Mas vamos usar a legislação do estado do Rio de Janeiro. Imagine que eu estou vendendo batata frita. E aí eu já passei pela primeira pergunta, existe protocolo em convênio entre os dois estados. Eu já vi a NCM do produto, tá lá. E agora eu vou ver a descrição. Salvo o melhor juízo, é 2205/2000.
a NCM da batata. E quando você vai lá na NCM, na TIP, né, na tabela do IPI, você vê que do 2205/2000 é a NCM de batata. Simplesmente está escrito lá na descrição, batata. Olha, qualquer tipo de batata, batata frita, batata assada, batata in natura, batata doce, ou seja, é batata, esse é o código da batata. Aí nós vamos lá na legislação do estado do Rio de Janeiro e vamos ver que na legislação ele coloca lá batata frita. Veja, pessoal, se eu estiver vendendo batata assada, se eu estiver vendendo batata in natura, o código é o mesmo da batata assada, da batata in natura e da batata frita. Mas a legislação do estado destinatário, no caso Rio de Janeiro, limitou a tributar em substituição tributária apenas batata frita. Logo, se eu estiver vendendo batata in natura, logo, se eu estiver vendendo batata assada, não há substituição tributária. Então, vamos responder a pergunta que está aí. A descrição do produto está coerente com a descrição na legislação do estado destinatário? Se não, ou seja, eu estou vendendo batata in natura e na legislação do estado está escrito batata frita. Está coerente? Não, não está coerente. Então, não tem substituição tributária. Bom, está coerente, eu estou vendendo batata frita. Se eu estou vendendo batata frita e lá está escrito batata frita, a descrição está coerente com o meu produto. Então, a resposta é sim. Se é sim, pessoal, vamos para a próxima pergunta. E última, né? Eu vou ver a aplicabilidade com base no segmento que está na legislação. O que quer dizer, pessoal? Se a gente observar a legislação do ICMS-ST, ela dividiu em 27 grupos. E esses grupos nós chamamos de segmento. Por exemplo, autopeças. Por exemplo, construção, material de construção civil, material de limpeza. Ou seja, o segmento hoje é vinculante. Quer dizer o seguinte, eu estou vendendo agora cravo, taxinha. Não sei se vocês conhecem, mas cravo é uma taxa. É igualzinho a uma taxinha. E, em tese, a NCM de cravo e de taxa, vamos dizer assim, de percevejo, prego, que é tudo uma NCM única, a NCM estaria ou está lá no segmento de material de construção civil. Mas eu estou comprando, por exemplo, essa taxa, esse percevejo, no caso o nome é cravo, né? O apelido, né? Que na verdade é um prego. Eu estou comprando esse cravo para prender ferradura em patas de cavalo. Por exemplo, os cavalos que ficam no jockey, eles compram isso em quantidade considerável, essas taxas, para prender a ferradura no casco do cavalo. Ou seja, a utilização desse prego, a utilização desse cravo, não é para uso em material de construção. Logo, apesar de ter protocolo da NCM, está na legislação do Estado, de que a descrição é prego, parafuso ou cravo, está lá na descrição da legislação, a aplicabilidade dele não condiz com o segmento. O segmento onde está o prego, a taxa e o cravo é no segmento de material de construção. E eu não vou utilizar para construção. Eu estou utilizando para prender ferradura em casco de cavalo. Logo, a aplicabilidade do produto está coerente com o segmento? Nesse caso, não. Se não, não tem substituição tributária. Ao contrário, se eu estou comprando essa taxa, esse percevejo, esse cravo, esse prego para usar na construção civil, sim, esse tem substituição tributária. E aí nós chegamos ao final, não tem mais nenhuma outra pergunta. Ou seja, qualquer uma dessas perguntas que você responder não, você excluiu a possibilidade da incidência da substituição tributária. Para que tenha substituição tributária, o produto tem que passar pelo crivo dessas 4 perguntas e todas elas têm que ser respondidas sim. Ok, pessoal?
Espero ter ajudado vocês a desvendar esse mistério da substituição tributária ou de como descobrir se tem ou não tem substituição tributária algum produto. Pessoal, nós nos vemos na próxima aula. Até lá!